Fala galera! E no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre as manifestações que vêm acontecendo nos Estados Unidos e o posicionamento dos jogadores da NBA, principalmente o LeBron James, e dos ex-jogadores da NBA, principalmente também o do Jordan, que inclusive vem sendo bem criticado sobre essa questão do posicionamento ou não posicionamento, porque há uma semana mais ou menos a série sobre a carreira dele e o time do Chicago Bulls da década de 80 e 90, The Last Dance, terminou, então essa questão dele está muito evidência. Inclusive eu fiz uma série aqui no canal sobre esse seriado, é só clicar no card aqui em cima que dá para ir para lá. Então, vamos lá, bora pro vídeo. Todas essas manifestações tiveram seu início, que já explicando, manifestações contra o racismo que vem acontecendo não só nos Estados Unidos como em todo mundo, tiveram seu início no dia 25 de maio, mais ou menos uma semana atrás, com a morte de George Floyd, que foi basicamente... George Floyd nesse dia foi comprar, pelas notícias e tudo que eu vi na internet, ele foi comprar cigarro em uma mercearia, um supermercado nos Estados Unidos, e a princípio ele foi fazer isso com uma nota falsa. E aí alguns policiais abordaram ele, lembrando, George Floyd é negro e os policiais todos são brancos que abordaram ele. Abordaram ele e normalmente o que eles fariam? Abordariam, levariam para a delegacia, prenderiam até, fariam alguma coisa para ele ser julgado. Mas não, um dos policiais, bizarramente, eu não entendo até agora o que passa na cabeça desse cara. Ele decidiu abordar o George e, a princípio, pelo vídeo e pelo que eu vi, até comentários de pessoas ali, testemunhas, que o George Floyd não foi contra, né, não resistiu a essa abordagem dos policiais, mas um dos policiais decidiu pedir para ele e fazer ele ficar de bruço no chão, da rua mesmo, no asfalto ali perto de um carro, e aí colocou o joelho desse policial, ele colocou o joelho no pescoço do George Floyd. E aí vem o ponto, por quase 9 minutos. 9 minutos, um ser humano ficou pressionando o pescoço de outro no chão que nem resistiu. Não dá pra entender, não dá pra entender. E foi aí então que o George falou uma frase, porque ele não tava conseguindo respirar, né? 9 minutos com alguém no seu pescoço, não tem como. E ele não conseguia respirar em muitos momentos, e ele começou no final ali, tem até um vídeo, falando, eu não consigo respirar, e aí levaram ele pro hospital, só que aí a primeira autópsia, pelo que eu vi, falou que não foi por asfixia, foi por outros motivos, mas a família de George Floyd pediu uma outra autópsia que relatou que foi realmente pela asfixia que ele faleceu. Esses policiais, pelo que eu vi, já tinham um histórico de outras questões com a polícia e, cara, não tem nem explicação. Como que o ser humano, como que uma pessoa faz isso, cara? Não tem como. Essa morte do George Floyd gerou várias manifestações e protestos contra o racismo e contra o abuso do poder, principalmente pela polícia, né, essa questão, nos Estados Unidos e em todo o mundo. E principalmente pelos jogadores da NBA, lembrando que mais ou menos uns 80% dos jogadores da NBA são negros. E esse caso se assimilou muito, principalmente por essa questão que o George Floyd foi asfixiado, né, e aquela frase não consigo respirar, se assimilou a um caso que aconteceu em 2014 com um americano, Eric Garner, que inclusive vários jogadores da NBA também ficaram revoltados e protestaram na época. Um outro ponto sobre esse tema, que foi a parte, assim, dentro das manifestações, que tem que acontecer mesmo, concordo completamente, mas a parte ruim das manifestações é que alguns pequenos grupos, principalmente nos Estados Unidos, pegaram esse momento de protesto, de lutar contra o racismo e o abuso de poder, principalmente dos policiais. Esses pequenos grupos pegaram essa ação das manifestações que tem que acontecer mesmo e praticaram atos de vandalismo. Inclusive até uma delegacia nos Estados Unidos colocaram fogo na delegacia, e algumas cidades ali como Washington e Los Angeles decretaram até toque de recolher por essas questões dos vandalismos. E, cara, as manifestações têm que acontecer, o racismo e abuso de poder tem que acabar, mas não é com violência nem desse jeito que as coisas vão mudar, na minha opinião.
Uma das principais figuras que está na linha de frente ali dessas manifestações é o ex-jogador da NBA, o Stephen Jackson. Ele jogou no Spurs boa parte da sua carreira, inclusive ele foi campeão em 2003 da NBA com o Spurs. E ele está na linha de frente, tanto nas redes sociais como nas ruas, por essa manifestação, porque ele era um amigo muito próximo do George Floyd. Inclusive eles se chamavam até de irmãos gêmeos, alguma coisa assim. E nenhuma dessas falas dele, nessas manifestações, ele estava com a esposa e com a filha do George Floyd. Inclusive ele comentou que elas não vão ficar desamparadas, porque, o marido e o pai agora faleceu, então, e ele vai cuidar delas e vai estar do lado delas. Então, o Stephen Jackson está sendo uma principal pessoa aí, né? Vários jogadores da NBA estão participando das manifestações, tanto em redes sociais, como indo nas passeatas em si, para contribuir com toda essa questão contra o racismo, contra o abuso de poder. Por exemplo, Stephen Curry, o Klay Thompson, Damian Lillard, que foi numa passeata ontem nos Estados Unidos, J.R. Smith, Carmelo Anthony e vários outros jogadores. Inclusive, alguns desses jogadores estão indo para limpar o que aqueles pequenos grupos que eu comentei fizeram, por exemplo, pichações. Por exemplo, o Dirk Nowitzki apareceu nessa questão. E tem alguns jogadores até, o Jaylen Brown, que é do Celtics, viajou 15 horas de carro de Boston até Atlanta, porque, aí resumindo, 3 pessoas em Atlanta foram presas injustamente pela polícia, e aí ele foi até lá, Atlanta, para protestar. E um outro ponto foi que o Karl Anthony Davis, que é do time do Minnesota, o estado que aconteceu, infelizmente, essa questão com o George Floyd, que tirou a vida dele, o Karl Anthony Davis ele perdeu a mãe por causa do coronavírus. Então a mãe dele faleceu recentemente e mesmo assim, imagina só como ele tá totalmente abalado, perdeu a mãe, e mesmo assim ele foi junto com o Stephen Jackson, até em uma das manifestações, o J.R. Smith também estava, e o Karl Anthony Davis estava lá mesmo tendo perdido a mãe recentemente. Então isso mostra que vários jogadores da NBA e ex-jogadores estão se mobilizando, estão indo nas passeatas, estão falando nas redes sociais, que é o que eu concordo que tem que fazer mesmo, porque o racismo e essa questão toda de abuso de poder e as desigualdades, preconceitos em si, a gente tem que lutar ao máximo para que elas, não existam mais, né? E um dos jogadores que está mais se manifestando, principalmente nas redes sociais, é o LeBron James, até pela popularidade, a gente pode dizer, né? A representatividade que ele tem nas redes sociais, mais ou menos 65 milhões no Instagram e quase 50 no Twitter. Então ele vem postando indignação e mostrando sobre várias questões e, ele é o melhor jogador de basquete do mundo hoje, então a voz dele, principalmente nos Estados Unidos, é muito ouvida. Inclusive, como eu comentei, aquela questão da morte do Eric Garner em 2014, por asfixia também, por policiais, o LeBron James foi um dos que mais protestou na época. Ele até entrou em alguns jogos da NBA usando uma camiseta escrito "Eu não consigo respirar", porque infelizmente aconteceu a mesma coisa. E teve até uma repórter americana, Laura Ingraham, que falou a besteira de que os jogadores da NBA, como o LeBron e o Kevin Durant, ela até usou uma frase, "shut up and dribble", que é tipo, cala a boca e dribla. Mas assim, ela falou que os jogadores não tem que ficar falando sobre essas coisas e que eles só tem que jogar. Bizarro. Não tem nem o que falar, né? Nada a ver o que ela falou. Os jogadores têm que falar, têm que se pronunciar. Inclusive, ela comentou também o que entrou numa dualidade sobre um comentário do Drew Brees, que é aí falando de futebol americano, é o quarterback do Saints, que ele deu um relato dele sobre o Colin Kaepernick, que era um jogador da NFL, do futebol americano dos Estados Unidos, que em vários jogos da liga se ajoelhava quando tocava o hino dos Estados Unidos no começo do jogo. Isso é uma maneira do Colin Kaepernick se protestar sobre todo esse abuso dos policiais, principalmente a negros, né? Evidenciando aí uma questão racista. E o LeBron, inclusive, hoje nas redes sociais defendeu o Colin Kaepernick e toda essa questão de contra o racismo e contra tudo isso. Então, cara,
LeBron tem que estar se mostrando mais uma vez, né? Não só dentro das quadras, como o melhor jogador do mundo na atualidade, um dos melhores jogadores de todos os tempos, e mais uma vez fora das quadras, alguém que se posiciona e que pela representatividade tem que fazer isso mesmo, porque, cara, como eu já comentei nesse vídeo, racismo, essas desigualdades e esses abusos, infelizmente aconteceram no passado, na história do mundo, e, cara, não pode, não tem como isso acontecer mais, não dá. E com todas essas manifestações, enquanto, de um lado, a gente vê vários jogadores da NBA, ex-jogadores da NBA, indo para manifestações, se pronunciando nas redes sociais, dando sua opinião, mostrando sua indignação por tudo isso que aconteceu, limpando pichações, indo em passeatas e tudo mais, e se envolvendo realmente nessa causa, você vê do outro lado, na minha opinião, falando do basquete, o maior jogador de todos os tempos, o Jordan, que inclusive teve esses pontos citados recentemente com o fim do documentário no Netflix, The Last Dance, falando que lá em 91 ele não se posicionou a favor do Harvey Gantt, que era o candidato ao governo do Estado americano na época, que esse Harvey Gantt era contra o racismo. O Jordan não o apoiou contra um candidato que era justamente muito tendencioso a essas questões racistas. Jordan já não se posicionou nesse momento, lá no começo da década de 90. Fez aquela frase, republicanos também usa Jordans. Mas essa questão... E várias outras questões políticas, a morte lá do motorista no começo da década de 90 também negro, que o Jordan não se pronunciou, e várias outras questões, ele falava, não, eu não vou me posicionar sobre essas... Sempre tirando o corpo, né? Não vou me posicionar porque eu só jogo basquete, só quero discutir o que aconteceu na quadra e tudo mais, mas, cara, você é o espelho para milhares de seres humanos, de crianças, de adultos no mundo. E lutar contra essa questão, cara, que não deveria existir, que é o preconceito, o racismo, todas as questões, ele tem que se posicionar. Ele é o jogador do mundo na época, né? Enquanto ele estava ativo. Aí todo mundo pode falar assim, mas pô, não tinha redes sociais naquela época, sei lá, inventar várias coisas, né? O Jordan falava, mas a mídia, ele poderia colocar a culpa na mídia, podia fazer o que ele quisesse. Mas hoje ele pode, hoje ele tá aí, não tem muitas redes sociais até o Jordan, mas mesmo assim ele pode se posicionar. Inclusive, ele deu um posicionamento mesmo nas redes sociais, através, até hoje eu vi o Instagram da marca dele, né, a Jumpman, que é a marca do Jordan, na verdade, deu um pronunciamento sobre, por escrito, né, nós sentimos muito, isso não deveria acontecer, o racismo não deveria existir, devemos lutar contra isso, toda essa questão. O Jordan também se pronunciou formalmente semana passada nos Estados Unidos, mas, cara, ele se pronunciou por escrito. Por escrito. Tipo, você é o maior jogador de todos os tempos. Você tem que ir lá fazer um vídeo, dar uma entrevista, fazer alguma coisa. Você não pode só dar por escrito. E aí ele vem sendo muito... Ele já tinha sido criticado na época, foi criticado depois do documentário The Last Dance, por jogadores da NBA, por várias outras pessoas, e agora, mais uma vez, se ele não teve essa oportunidade porque não tinha redes sociais lá atrás, agora tem redes sociais. Pô, e aí? Qual que é agora a questão? Na minha opinião, ele deveria, ele é o maior jogador de todos os tempos, é uma das figuras mais famosas, assim, do mundo. Então a voz dele com certeza faria um barulho nessa luta contra o racismo, contra o preconceito, contra o abuso de poder. Ele deveria falar sim e, cara, eu não tenho uma explicação. Na minha opinião, foi um erro. Então, mandou mal, Jordan, mandou mal. Então é isso, galera. Se inscreva no canal se não for inscrito. Dê um like se gostou do vídeo e escreva aqui nos comentários o que achou dos posicionamentos do LeBron, do Jordan, se você também não concorda assim como eu
sobre o Jordan se omitir nas redes sociais, ele realmente deveria mostrar a cara. E se você realmente concorda com todo esse apoio, a ida dos jogadores da NBA para as ruas, para as manifestações e tudo mais, para a gente aplicar essa questão do não preconceito, do não racismo no nosso dia a dia, com amigos, familiares, com todo mundo, para, cara, essa questão se encerrar, o racismo, os preconceitos serem minimizados ou não mais existirem o mais rápido possível. Então é isso, valeu, falou!